Bom, pessoal, vamos lá para a última parte da situação de aprendizagem 6, que é a atividade 7, é o que está faltando, que não deu para pôr no último vídeo, né? Aí eu precisei complementar até a situação de atividade 6. Na atividade 7, nós vamos ver casos de semelhança de triângulos. Ou seja, o objetivo é reconhecer os casos de semelhança entre triângulos. Quais são os casos de semelhança entre triângulos? Para isso, nós vamos fazer uma leitura da parte teórica, né? A parte teórica diz o seguinte, que triângulos semelhantes. Dois polígonos são semelhantes quando satisfazem a duas condições. Os ângulos internos correspondentes são congruentes, então, ângulos internos correspondentes são congruentes, ou seja, este ângulo daqui com esse ângulo de cá, esse lado de cá com esse lado de cá, que são correspondentes, tem que ser congruentes. O que são congruentes? São ângulos que apresentam o mesmo tamanho, a mesma forma, o mesmo ângulos, né? Então, quando a gente chega lá, eu até peguei, na matemática disse que figura geométrica que tem o mesmo tamanho e a mesma forma, pois os ângulos e os lados correspondentes são iguais. Por exemplo, triângulos congruentes, eles têm a mesma forma, o mesmo tamanho, o mesmo lado, o mesmo ângulo, né? Então, eles são congruentes e são proporcionais também, é claro. E os lados correspondentes são proporcionais, certo? O que são proporcionais? Pela matemática, diz-se da variável em que a razão é uma constante em relação a outra variável, ou seja, se cresce de 1, cresce de 2, cresce de 4, cresce de 6, vai dobrando, triplicando, quadruplicando, tá certo? Caso apenas uma dessas condições seja satisfeita, os polígonos não são semelhantes, então tem que satisfazer as duas condições. Ângulos internos têm que ser congruentes e os lados têm que ser proporcionais, né? Os lados correspondentes precisam ser proporcionais. Veja como podemos verificar se o triângulo a seguir são semelhantes. Eu tenho um triângulo ABC, o lado de cá tem 11,7, 14,1 e 9 centímetros. Tem um A', B', C', 7,8, 9,4 e 6 centímetros. Então, eles querem saber se é correspondente. Primeira coisa ele vai fazer, olhou os ângulos. O ângulo daqui é 40, o ângulo de cá é 40. O ângulo de lá é 84, o ângulo de lá é 84. Aqui é 56, aqui é 56. Então, quer dizer, a primeira condição para os ângulos internos serem congruentes ou serem iguais já está dentro, né? Os ângulos internos correspondentes são congruentes. Então, a medida do ângulo A é igual à medida do ângulo A', 84. A medida do ângulo B é igual à medida do ângulo B', 40. A medida do ângulo C é igualzinha à medida do ângulo C', que é igual a 56, certo? Os lados correspondentes são proporcionais. Dessa forma, como ambas as condições foram satisfeitas, eles ficam que o triângulo ABC é proporcional ou equivalente, semelhante ao triângulo A', B', C', certo? A notação com tiozinho no meio indica que eles são triângulos semelhantes. Por que que eu estou fazendo isso? Porque ó, o segmento AB vale 11,7, o segmento A', 7,8. Quer dizer, 11,7 e 7,8 eu vou ter uma proporção de 3 para 2, certo? É só pegar e fazer a divisão, né? 11 e por 8 eu vou ter 3 para 2. Fazer a simplificação é caro. Porém, para verificar se dois triângulos são semelhantes, não é necessário analisar as medidas de todos os seus ângulos internos e as medidas comprimento de todos os seus lados. Quer dizer, eu não preciso olhar tudo, certo? Existem casos em que é possível verificar se os dois triângulos são semelhantes conhecendo apenas alguns de seus elementos. Quais são esses? Se uma reta paralela a um dos lados do triângulo cruza outros dois lados formando um novo triângulo, então esses triângulos são semelhantes. É o caso que nós acabamos de ver na situação 6, né? Eu tenho um triângulo, tem uma reta aqui que é o BC e tem a reta DE que é paralela. Então, quer dizer, se uma reta paralela a um dos lados do triângulo cruza os dois lados formando um novo triângulo, então esses triângulos são semelhantes. Então, quando eu tenho um triângulo, um dos lados apresenta uma reta paralela, com certeza ele vai ser semelhante. De acordo com as propriedades acima, se traçar um segmento DE paralelo ao lado BC do triângulo ABC, os triângulos ABC e ADE são semelhantes. Aí, primeiro caso de semelhança de triângulos, eu tenho lá AA. O que são isso? Dois triângulos são semelhantes quando possuem dois ângulos internos correspondentes congruentes. Tá? Então, basta que dois ângulos de dentro sejam
congruentes, ou seja, iguais, para que ele possa ser considerado o primeiro caso de semelhança de triângulo ângulo-ângulo, tá? AA é ângulo-ângulo. Vamos demonstrar que se o triângulo ABC e D e F temos ângulo A congruente ao ângulo D e ângulo B congruente ao ângulo E. Então, os três triângulos A, B, C, D e F são semelhantes. Demonstração, vamos considerar que os triângulos ABC, D e F não são congruentes, sendo AB maior que DE, o segmento AB maior que o DE. No caso do triângulo congruente, temos que os ângulos internos correspondentes são congruentes e os lados correspondentes são proporcionais. Portanto, os triângulos são semelhantes. Então, para que exista ao triângulo semelhante, eu tenho que ter os ângulos internos correspondentes sejam congruentes e os lados correspondentes são proporcionais. Considerando o ponto G sobre o segmento AB, de maneira que o segmento AG seja congruente ao DE e traçando o segmento GH paralelo ao BC, certo? Do triângulo ABC, temos que os triângulos ABC e AGH são semelhantes. Então, o ângulo B é congruente ao ângulo C, logo o ângulo G é congruente ao ângulo E. Então, eu tenho aqui o traço, passei a reta paralela, A e B eu tenho os dois congruentes. Como o ângulo A é congruente ao ângulo D e o segmento AG é congruente ao segmento DE e o ângulo G é congruente ao ângulo E, pelo caso ângulo, lado, ângulo de congruência de triângulos, temos que os triângulos AGH e DEF são congruentes. Portanto, os triângulos ABC e AGH são semelhantes e os triângulos AGH e DEF são congruentes. Concluímos que os triângulos ABC, D e F são semelhantes, como queremos demonstrar. Exemplo, de acordo com o caso de semelhança de triângulos que estudamos, para que dois triângulos sejam semelhantes, é suficiente que possuam dois ângulos internos correspondentes congruentes. Né? Então, eu tenho dois ângulos, o 30 e o 90, 30 e o 90. Nos triângulos acima, a medida do ângulo A é igual à medida do ângulo A', igual a 30. E a medida do ângulo B é igual à medida do ângulo B', igual a 90. Portanto, os triângulos A, B, C e A', B', C' são semelhantes, né? Ângulo, lado, ângulo, né? A semelhança deles, certo? E o último caso aqui, o segundo caso que nós vamos estudar, agora, por meio de exemplo, vamos estudar outros dois casos semelhantes de triângulo. Caso de semelhança triângulo, lado, ângulo, lado. Dois triângulos são semelhantes quando possuem dois lados correspondentes proporcionais e os ângulos formados por eles congruentes. Então, ó, primeiro momento eu tinha dois ângulos congruentes e os lados proporcionais. O segundo, eu tenho dois lados correspondentes proporcionais e os ângulos formados por eles congruentes. De acordo com esse caso, para que dois triângulos sejam semelhantes, é suficiente verificarmos a proporcionalidade entre dois lados correspondentes e a congruência entre os ângulos formados por eles. No triângulo a seguir, AC em relação à linha C' é igual a AB, que é em relação à linha B', que é igual a 2/3, e a medida do ângulo A é igual à medida do ângulo A', que é 33. Portanto, os triângulos ABC e A', B', C' são semelhantes. Olhando para a figura ABC, A', B', C'. 7, 7,5, 4, 6, 33, 33. Se eu fizer a relação desse para esse e esse para esse, eu vou ter a mesma relação. Né? Terceiro caso, semelhança lado, lado, lado. Dois triângulos são semelhantes quando possuem os três lados correspondentes proporcionais. O que são proporcionais? Eles vão alterando, vão se ampliando ou reduzindo em proporções iguais, de 2 e 3, né? Então, de acordo com... os dois triângulos são semelhantes quando possuem os três lados correspondentes proporcionais. Tem que, nesse caso, ter os três lados correspondentes proporcionais, ou seja, o segmento AB, BC, CA tem que ser proporcional entre eles. No caso, de acordo com esse caso, para dois triângulos serem semelhantes, é suficiente verificar uma proporcionalidade entre seus lados correspondentes. Nos triângulos a seguir, temos o segmento AC proporcional ao segmento A', C', o segmento AB proporcional ao segmento A', B',
que é igual ao segmento BC proporcional ao segmento B', C'. Isso vai dar 4 sobre 5. Então, 6 está para 7,5, 4 está para 5, 3,5 está para 4. Fazendo a fração lá, né, chegando no menor fração possível, nós vamos ter lá que é 4 sobre 5. Portanto, os triângulos são semelhantes, tá certo? Essa aqui é a teoria. Então, eu tenho... Quais são os casos que eu tenho para triângulo semelhante? Eu tenho ângulo-ângulo, dois ângulos internos iguais, de lados proporcionais, triângulo lado, ângulo lado, e o triângulo lado, lado, lado. Os três lados são iguais, tá certo? Essas são as principais indicações que nós temos aí. Agora, para resolver a situação de semelhança que nós temos aqui, nós vamos começar a ler o que nos pede a apostila. Então, a apostila, em primeiro momento, ela fala o seguinte: considerando o ângulo alfa e beta, considerando que os ângulos alfa e beta são ângulos congruentes, os triângulos ABF, CFD são semelhantes, justifique. Ora, a própria enunciado já falando, os ângulos são o quê? Congruentes, certo? Então, o que eu vou ter que fazer? Ele está perguntando se eles são semelhantes. Qual é o caso que indica que eles são semelhantes? Nós temos o caso ângulo, 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 lado, ângulo e o lado, lado, lado. Ora, se eu tenho dois ângulos que são iguais, eu já tenho qual caso aqui? O caso AA, né? Então, eu posso dizer que os triângulos são congruentes? Com certeza, o próprio enunciado já fala que eles possuem ângulos congruentes. Este ângulo mede o mesmo desse. Então, esse é um triângulo, esse é outro triângulo, e os dois possuem o mesmo ângulo, tá certo? Então, eu posso dizer que os triângulos são semelhantes? São, né? Aí ele pergunta: os triângulos ABC são semelhantes? Justifique. Para justificar, qual é o caso que justifica? Eles são semelhantes pelo caso AA, ângulo, ângulo, né? Onde eu sei que o ângulo FA é semelhante ao CFD. Né? Aqui está o F, então eu tenho o mesmo ângulo de 90 graus aqui e esses dois ângulos com o mesmo valor, certo? Eles são opostos pelo vértice, lembra disso? Ó, esse ângulo que está aqui está o vértice, não tá? Eu tenho um outro ângulo de 90 graus para cá, então eles são opostos pelos vértices. Já começa dizendo o seguinte: se aqui é 90, se ele é oposto pelo vértice, aqui também vai ter que ser 90, concorda certinho? Se esse aqui é igual a esse aqui, então eu tenho dois ângulos iguais aqui e aqui, esses dois são iguais a esses dois, então com certeza esse triângulo é semelhante pelo caso ângulo, ângulo, porque eu tenho o ângulo F que está aqui para os dois, o ângulo B e o alfa também são iguais, então eu posso dizer que os dois são semelhantes, tá certo? Aí, considerando, para o segundo aqui, considerando o segmento AB, tá aqui de 14 centímetros, CD de 10 centímetros, são paralelos. Então, já tô falando, eu tenho um triângulo, que eu tenho dois segmentos paralelos. Opa, tenho dois segmentos paralelos. Já tô dizendo que eu tenho triângulos que são o quê? Semelhantes, né? Observando aí, quantos triângulos eu tenho nesta figura? Eu tenho o triângulo AB, E, A, e o triângulo CDEC. Então, eu tenho quantos triângulos aqui? Dois triângulos, concorda? Eu tenho dois triângulos nessa figura, com certeza. Eu tenho um triângulo maior e tenho um triângulo menor. Os dois lados são paralelos, portanto, são correspondentes. Se ele é paralelo, ele vai ter todos os ângulos aqui, parte superior da reta de baixo, parte superior da reta de baixo, eles vão ter todos os ângulos iguais, né? Por que os dois triângulos são semelhantes? Porque eles apresentam os ângulos que são correspondentes, né? Aí, isso daqui a gente vai ter que fazer aqui. Quais são os ângulos que são correspondentes aí? Eu tenho o ângulo B, ou
vértice B, esse aqui é o 7, 2 ponto A. Por que os dois triângulos são congruentes? É isso que ele está perguntando, né? Por que eles são congruentes? Porque o segmento B com o ângulo em A vai ser igual ao segmento E, que tem o segmento DCE. Eles são ângulos o quê? Como é que eu falo que os ângulos são? Correspondentes, né? Estão na mesma parte de cima, né? Do mesmo lado superior da reta de cima e da reta de baixo, certo? Né? Então, tá aqui. Eu tenho esse ângulo com esse ângulo de cá. Eu tenho esse outro ângulo daqui com esse ângulo de cá, certo? Depois eu posso falar que A, B, o segmento A com o ângulo em B, o segmento E, né? Ele também é semelhante, porque C, D, E são ângulos, o quê? Correspondentes também, né? Lembra daquele estudo dos ângulos lá no comecinho, na primeira situação de aprendizagem, certo? E eu tenho que o ângulo E para 1 é igualzinho ao ângulo E do segundo, né? Concorda? Esse ângulo aqui, ele pertence tanto para esse quanto para esse, né? Não é isso? Esse pertence aqui e pertence aqui também, certo? Eles são ângulos comuns aos dois triângulos, certo? Eu posso dizer que saindo de B, indo no ângulo A e vindo para E, eu tenho esse ângulo que vai ser igual ao saindo de B, D, indo para C e vindo para E. Então, esse ângulo daqui, se eu olhar em retas transversais, não está na parte superior da primeira, não está na parte superior da segunda, então são ângulos correspondentes, certo? Se eu pegar o segmento de A e ir para o lado B e fazer para o E, esse eu tenho o ângulo B aqui. Se eu pegar, né, e bater isso com um triângulo menor, que é saindo de C, indo até D e vindo para E, eu tenho o ângulo aqui. Ora, tá na parte também de cima para o lado contrário, na parte de cima para o lado contrário. Eu tenho os dois na parte superior da reta transversal, portanto, também são ângulos correspondentes. E esse ângulo E aqui, ele é comum aos dois triângulos, certo? Então, já está respondido o item B. O item C, ele pergunta qual a constante de proporcionalidade entre os pares dos lados correspondentes. Qual a constante de proporcionalidade entre os pares dos lados correspondentes? Quem são os pares com os ângulos correspondentes? Gente, 14 para 10, não é isso? Não são os lados correspondentes? Lado 14 e lado 10, certo? Esse aqui eu não tenho valor e esse eu não tenho valor. Então, eu tenho esses dois que são conhecidos. Então, no C, eu tenho o quê? Eu tenho 14 do maior para 10 do menor. Dá para simplificar isso? Dá, né? A gente tem que sempre simplificar pelo menor. Posso dividir por quanto? Por 2 aqui e 2 aqui. 7 dividido por 14 por 2, 7. 10 por 2, 5. Então, eu tenho que a constante de proporcionalidade vale 7 quintos, né? Constante de proporcionalidade. Constante de proporcionalidade. A constante de proporcionalidade é de 7 quintos para os pares de lados correspondentes. Por que eles são correspondentes? Porque eles são paralelos, não é isso? Nos dois triângulos, então. Eles são paralelos, eles são correspondentes, concorda? Então, 14 está para 10. Simplificando, vai dar 7 sobre 5, tá certo? Agora, qual é o caso? Qual é o caso que me indica que esses triângulos são semelhantes?
ângulo, né? É o caso que indica aí, porque eu tenho esse lado é 14, aqui é 10, não são os dois mesmo lado, não são proporcionais assim. Aqui eu não tenho a proporcionalidade do segundo lado, eu tenho que ter os três lados, eu só sei de 2. Com certeza, todos os ângulos aqui são correspondentes, então, o caso, ângulo, que diz que eles são semelhantes, tá certo? Aí o último, não, o penúltimo, é o item D. Qual é a medida indicada por X? Ora, o que nós vamos ter que fazer aqui? Nós vamos pegar X mais 8. Qual é a medida indicada para X? Então, qual é a medida indicada pelo valor de X? Eu vou pegar X somado ao oitavo e dividir por 8, que vai ser igual ao outro lado. 5 somado a Y dividido por 5, né? Isso tudo é igual a quem? A qual a constante proporcional que nós acabamos de encontrar? 7 quintos, certo? Então, para calcular o valor de X e de Y, o que eu vou fazer? Essa continha aqui, ó, ela tem o valor da incógnita de quem? De X. Essa aqui tem incógnita de quem? De Y. Então, é só pegar esse valor aqui e igualar esse daqui, para poder achar o valor de X. Não é X que eu quero saber? Então, eu já faço direto. X mais 8 dividido por 8 é igual a 7 quintos. Ora, novamente vou sair como aqui, multiplicando em cruz. 5, que vai multiplicar x mais 8, que vai ser igual a 7 vezes 8. Distributiva, 5x mais 5 vezes 8, 40. 7 vezes 8, 49 com 8, 56, certo? Vai dar 56, certo? Tudo que tem número para um lado e o que não tem número para o outro lado, que é com letra. Então, 5x vai ser igual a 56. O 40 vai mudar de lado, só que ele é positivo, ele passa para o lado de cá, negativo. Então, 5x vai igual dar o quê? 56 tira 40, sobra 16, certo? O que vai acontecer? Esse tá multiplicando, passa pro lado de lá, dividindo, então vai dar 16 dividido por 5. Tem como simplificar isso? Não, né? Na tabuada do 5, que chega próximo a 16, é 15, então parou aqui, certo? E o item E pede para calcular o valor de Y, já saímos lá em cima. X mais Y vai ser dividido por 5, que vai ser igual a 7 quintos. Novamente, faço em cruz. 5 que multiplica 5 mais y, que é igual a 7, que multiplica 5, certo? Então, como nós vamos fazer aí? Distributiva, primeiro passo, 5 vezes 5, 25, mais 5y, que vai ser igual a 7 vezes 5, 35. Tudo que tem número vai para um lado e o que não tem letra fica para o outro lado. Então, 5y vai ser igual a 35, que subtrai 25. Y, 5y, 35 tiro 25, sobra 10. Y vai ser igual a 10, tá multiplicando, passa dividindo. Portanto, o meu y vale 2, né? Então, ele tá perguntando aí, qual é a medida indicada por x? X indica 16 quintos. Qual é a medida indicada por y? Y igual a 2. E o 7.3, novamente, estava escrito, elabore e resolva uma situação problema que se utilize semelhante triângulo. Em seguida, dê a questão para o resolver. Eu pedi para vocês mandarem isso para mim, só que a maioria não mandou, mas está tudo ok. E a gente vai deixar isso daí para quando a gente retornar para a sala de aula, daí eu cobro isso de vocês, tá certo? Então, paramos aqui a explicação. Eu acho que qualquer dúvida vocês entrem em contato comigo. Segunda-feira eu vou postar esse vídeo e aí a gente tira dúvida se alguém apresentar, tá certo? Boa noite para vocês.